Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a discutir alguns aspectos relacionados à síntese orgânica multietapas. A logística de uma via de síntese influencia a eficiência de um processo. Normalmente, duas abordagens são utilizadas, a síntese linear e a síntese convergente. A síntese convergente ocasionalmente oferece algumas vantagens em relação à síntese linear, principalmente em relação ao rendimento global e à minimização dos custos e da geração de rejeitos. Tomando aqui uma reação genérica de 3 etapas, se cada etapa da síntese linear tiver um rendimento de 50%, a molécula-alvo vai ser produzida com um rendimento global igual a 12,5%. Enquanto na via convergente, se cada etapa tiver 50% de rendimento, a molécula-alvo vai ser produzida com um rendimento global de 25%. Isso mostra uma maior eficiência no processo. Antigamente, a síntese orgânica era tratada de forma intuitiva, selecionando os materiais de partida e se buscava por reações que chegassem ao produto final desejado pelo método de tentativa e erro. Hoje, existe um método sistemático e mais eficiente para se planejar uma síntese orgânica. Esse método é conhecido como análise retrosintética, ou retroanálise. Corey, que foi o precursor dessa abordagem, definiu a retroanálise como uma técnica de resolver problemas no planejamento de sínteses orgânicas, baseado na transformação da molécula-alvo em uma sequência progressiva de estruturas mais simples. Em outras palavras, seria pensar de trás para frente. Para indicar a direção da retroanálise ou da retrossíntese, nós utilizamos esse tipo de seta. Ela significa que Z foi obtido a partir de X e Y. A transformação da molécula-alvo em estruturas mais simples ocorre através de quebras imaginárias de ligações, que devem corresponder à operação reversa de uma reação. Essas quebras nós chamamos de desconexões. As desconexões, elas nos levam ao que nós conhecemos como síntons, que são fragmentos idealizados. Normalmente, são cátions ou ânions, resultantes da operação de desconexão que foi realizada. Tomando como exemplo a síntese desse pesticida e utilizando a lógica da análise retrosintética, nós temos uma possível desconexão na ligação carbono e enxofre, unindo esses dois fragmentos. Então, se eu quebrar aqui, eu tenho o fragmento da esquerda e o fragmento da direita, os dois síntons. Esses síntons, como eu falei, são fragmentos idealizados. Eles não são disponíveis comercialmente, nem nós podemos encontrá-los no almoxarifado de um laboratório. Então, o que a gente precisa fazer é buscar reagentes verdadeiros, que cumpram a função desses dois síntons. Esses reagentes nós chamamos de equivalentes sintéticos. Por exemplo, aqui, o tiolato ele pode vir da desprotonação de um tiol por uma base. E esse cátion aqui, nesse caso é um cátion benzílico, ele pode vir de um haleto de alquila. Se nós lembrarmos, que a ligação carbono-halogênio de haletos de alquilas ela é polarizada em função da eletronegatividade do halogênio, esse átomo de carbono pode ser escrito com uma carga parcial positiva. Então, tanto cloretos, brometos ou iodetos, eles cumprem a função desse síntoma aqui e podem ser usados. Sabendo agora os meus equivalentes sintéticos, eu posso escrever a síntese propriamente dita.
Então, utilizando esses materiais de partida, na presença de uma base, eu chego no meu produto final. Possivelmente aqui, nós estamos diante de uma reação SN2, onde a base desprotona o tiol, formando o tiolato, e esse tiolato ataca o átomo de carbono, deslocando diretamente o cloro na forma de cloreto. Uma outra parte fundamental de uma síntese envolve a interconversão de grupos funcionais, em inglês FGI. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero preparar o 3-metil-1-buteno a partir do 3-metil-butandoisol. Se eu desidratar diretamente esse álcool com ácido sulfúrico, por exemplo, provavelmente eu vou chegar no meu produto majoritário sendo o alqueno mais substituído, o produto de side 7. Então, para promover essa síntese, eu primeiro preciso fazer uma interconversão de grupos funcionais, transformando a hidroxila em tosilato, que é um melhor grupo de saída. Em seguida, eu trato esse tosilato com terbutóxido, que é uma base volumosa. Ela vai me levar ao produto de Hoffmann, o alqueno menos substituído. Então, para chegar no meu produto-alvo, foi necessária aqui a interconversão de grupos funcionais. Nesse caso, a hidroxila sendo substituída por um tosilato. A síntese da benzocaína é um outro exemplo ilustrativo e mais complexo da necessidade da interconversão de grupos funcionais. Nela, nós temos um éster e um grupo amino como funções da molécula-alvo. O entendimento completo dessa síntese só vai ser possível quando nós estudarmos a parte de derivados de ácidos carboxílicos, porque um éster é um derivado de ácido carboxílico. Mas aqui eu quero apenas destacar que foram necessárias duas interconversões de grupos funcionais para chegar na minha molécula-alvo. A primeira delas ocorre aqui, onde eu transformo essa metila por uma reação de oxidação num ácido carboxílico. E a segunda ocorre aqui, onde eu transformo o meu grupo nitro em um grupo amino por uma reação de redução. Então, para nós planejarmos uma síntese multi-etapas, nós devemos primeiramente fazer uma análise retrosintética, reconhecendo os grupos funcionais da molécula-alvo, efetuando as desconexões com base nas reações que nós conhecemos. Então, esse ponto é importante, porque se a gente comparar, como a escrita de uma frase, para a gente escrever uma frase, nós precisamos ter vocabulário. Da mesma forma, para a gente escrever ou propor, planejar uma síntese, nós precisamos conhecer as reações. Terceiro lugar, nós devemos repetir 1 e 2, se for necessário, para encontrar os materiais de partidas disponíveis. Se eles não estiverem disponíveis, nós devemos utilizar aqueles mais próximos disso e preparar os nossos intermediários. Feita a análise retrosintética, nós devemos escrever a síntese propriamente dita, adicionando os reagentes, solventes e as condições necessárias. E, por fim, fazer alguma modificação necessária em função de fatores inesperados que surgirem no laboratório. Então, vamos ver mais um exemplo aqui, agora, da síntese de óxido de ciclohexeno a partir de ciclohexanol. Então, vamos fazer primeiro a análise retrosintética desse epóxido para poder propor uma síntese para essa molécula-alvo. Epóxidos, eles são preparados a partir dos respectivos alquenos. E os alquenos podem vir da desidratação de álcools.
Nesse caso aqui, na minha análise retrossintética, todos esses compostos, eles existem e são comercialmente disponíveis, o que facilita o nosso trabalho. Bom, uma vez que a gente tenha identificado, né, as moléculas mais simples que deram origem à molécula-alvo, agora a gente já pode escrever a síntese, adicionando os reagentes e as condições necessárias. E nesse caso aqui eu tenho duas possibilidades. Na rota A ou na rota B, a primeira etapa envolve a desidratação do álcool. Se eu tratar esse álcool com ácido sulfúrico, eu promovo a desidratação para formar ciclohexeno, que é o alqueno que vai dar origem ao óxido de ciclohexeno. Aqui, uma vez formado o ciclohexeno, eu tenho as duas possibilidades. Na rota A, se eu tratar ciclohexeno diretamente com um peróxido, que é o ácido metacloro perbenzoico, eu formo já o meu produto final. Já na rota B, eu posso utilizar aqui uma reação de cohalogenação, que é uma reação, nesse caso aqui, com bromo e água. Uma reação de adição eletrofílica à dupla ligação, que vocês devem ter estudado na Química Orgânica 1. Fazendo essa reação, eu gero a bromhidrina correspondente. E aí, tratando essa bromhidrina com base, eu vou chegar no meu epóxido, que é o óxido de ciclohexeno. Bom, até aqui, os exemplos que eu mostrei foram baseados em reações que nós estudamos na primeira parte da matéria. Agora nós vamos ver alguns outros exemplos utilizando compostos carbonilados, com um enfoque principalmente na química, né, dos reagentes de Grignard. Na aula de carbonilados, nós vimos que uma das formas para a gente preparar álcools é a partir da reação de Grignard. Em um álcool terciário, ele pode ser preparado utilizando, né, um composto carbonilado, uma cetona, por exemplo, e um organometálico, um reagente de Grignard. Então, para chegar nessa molécula-alvo, vamos fazer aqui primeiro a retroanálise e ver quais são os fragmentos necessários para a gente construir essa molécula mais complexa. Nesse caso aqui, eu tenho mais de uma desconexão possível. Eu vou adotar essa desconexão, a quebra imaginária dessa ligação carbono-carbono. Se eu quebrar nesse fragmento aqui, eu vou gerar dois fragmentos, como síntons, esse cátion e esse ânion. Como essas espécies são imaginárias, eu preciso transformar esses dois síntons em reagentes verdadeiros, que são meus equivalentes sintéticos. Ora, nós estudamos que organometálicos se comportam como carbânions. Então, esse organometálico aqui, ele pode fazer o papel que eu espero, que é o papel desse carbânio. É esse carbânio que eu vou juntar com esse cátion para formar o meu produto final. O meu reagente de Grignard cumpre esse papel. Da mesma forma que a minha cetona, uma cetona aqui de 5 átomos de carbono, ela cumpre o papel desse sínton carregado positivamente. Por quê? Se a gente lembrar, esse oxigênio, um átomo mais eletronegativo que o carbono, desloca a densidade dessa ligação. Então, esse carbono aqui, ele está deficiente em elétrons e tem caráter eletrofílico. O oxigênio tem uma carga parcial negativa e carbono tem uma carga parcial positiva. Então, ele é o equivalente sintético desse sínton. Bom, uma vez tendo determinado os meus equivalentes sintéticos, eu posso propor
a rota de síntese propriamente dita, adicionando as condições e reagentes necessários. Então, para sintetizar o reagente de Grignard, esse organomagnésio, eu posso tratar bromobenzeno com magnésio metálico em éter etílico. Gerei o meu reagente de Grignard, que por sua vez vai reagir com o carbonilado. Eu vou ter aqui uma reação de adição nucleofílica carbonila, onde esse fragmento vermelho vai ser adicionado a essa carbonila, gerando como produto final um álcool após protonação, que é uma etapa de workup da reação que a gente chama. Um outro exemplo, utilizando a reação de Grignard, agora um pouquinho mais complexo, envolve a preparação de cetonas. Vamos fazer então a retroanálise desse composto carbonilado para ver como a gente geraria essa molécula através de substâncias mais simples. Logo na primeira aula de aldeídos e cetonas, eu mostrei que a gente pode preparar esses compostos através da oxidação de álcools. Então, de cara aqui, o meu composto carbonilado pode vir de um álcool. Essencialmente, o que a gente tem aqui é aquela etapa que eu falei. Isso aqui é uma interconversão de grupos funcionais. Eu vou converter um álcool na cetona. Então, o meu carbonilado veio do álcool correspondente, através da interconversão de grupos funcionais. E o meu álcool, nesse caso um álcool secundário, ele pode vir da reação de Grignard, utilizando, os reagentes adequados. E aqui eu tenho duas desconexões possíveis. Eu posso fazer a quebra em A ou a quebra em B. Todas as duas rotas, a quebra em A ou a quebra em B, vão me levar ao mesmo produto final. Então, vamos analisar aqui a rota, a quebra em B, e depois vocês podem repetir o mesmo procedimento para a rota A. Se eu quebrar em B, quebrar nessa ligação aqui, eu vou gerar dois fragmentos. O fragmento da esquerda aqui, catiônico, e o fragmento da direita, aniônico. Esses são meus síntons. As minhas espécies idealizadas. Frequentemente, um artifício que a gente usa com os síntons é inverter a polaridade. Ou seja, aqui, que é catiônico, vira aniônico e o que é aniônico vira catiônico. Essa é uma outra estratégia possível quando a gente não encontra esses equivalentes razoáveis. A gente pode fazer essa inversão de polaridade para testar e ver se essa estratégia funciona. Essa inversão de polaridade se chama unpolung em inglês. Uma vez tendo chegado nesses síntons, nós precisamos transformá-los em equivalentes sintéticos. E quem são os equivalentes sintéticos dessas espécies aqui em B? Ora, nós vimos que o reagente de Grignard se comporta como um carbânio. Então, esse reagente de Grignard, esse organomagnésio, ele vai cumprir o papel dessa espécie aniônica. Enquanto a espécie catiônica, eu tenho um aldeído como equivalente sintético, porque esse carbono aqui tem carga parcial positiva. Então, ele cumpre o papel esse sínton, sendo o aldeído o meu equivalente sintético. Bom, tendo definido essas duas espécies, isso já facilitou muito a minha vida. Então, agora eu preciso propor a síntese propriamente dita. Então, analisando aqui a via B, como é que eu preparo esse organometálico, esse organomagnésio? Bom, esse organomagnésio vem desse haleto de alquila, desse brometo de alquila. Se eu tratar esse brometo de alquila com magnésio metálico, eu gero o reagente de Grignard. Reagindo o reagente de Grignard com o aldeído, eu vou gerar
esse álcool após a protonação. Uma vez tendo gerado o álcool, a próxima etapa é uma etapa de interconversão de grupo funcional. É a oxidação desse álcool para formar acetona. E quais condições eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar o reagente de Jones, que é o trióxido de cromo em meio ácido, na presença de acetona como solvente. Isso vai fazer com que esse álcool secundário se oxide acetona. Então, essencialmente, nessa reação eu tenho aqui a formação de ligação carbono-carbono. Eu estou juntando essas duas partes aqui, formando ligação carbono-carbono nessa primeira etapa. E a segunda etapa envolve a interconversão de um grupo funcional, a transformação de um álcool num carbonilado.